Quando António Silva empurrou a porta da sua mansão em Lisboa mais cedo do que o habitual, a última coisa que esperava era ver o jovem Miguel sentado no chão da sala, rindo alto enquanto as crianças trepavam sobre ele como macacos alegres. Mas aquele momento simples, cheio de carinho genuíno, acendeu algo profundo no peito do milionário que ele tinha passado anos a tentar enterrar. A chuva fina de outono batia nas janelas altas da mansão no bairro do Restelo, e o cheiro a café fresco misturava-se com o aroma de bolachas acabadas de sair do forno. António, aos 42 anos, regressava de uma reunião em Porto que terminara mais cedo por causa de um cancelamento de última hora. O seu fato cinzento impecável ainda cheirava a aeroporto, e a pasta de cor pesava na mão direita como sempre. Sofia, a filha de 7 anos, soltou um gritinho de alegria ao ver o pai e correu para ele, mas não antes de dar mais um abraço apertado a Miguel. Lucas, o menino de 5 anos, ficou agarrado à perna do babá como se fosse o seu porto seguro. Pai, o Miguel ensinou-nos a fazer uma fortalezazinha com almofadas, exclamou Sofia com os olhos brilhantes. António sorriu mecanicamente, mas os seus olhos não largavam o jovem de 28 anos que se levantava devagar, limpando as mãos nas calças de ganga simples. Miguel era magro, de cabelo castanho ondulado e olhos verdes que pareciam sempre tranquilos, mesmo nos dias mais caóticos com as crianças. Tinha sido contratado há 6 meses, depois da morte da esposa de António num acidente de viação que ainda deixava cicatrizes invisíveis na família. As babás anteriores, todas mulheres, não conseguiam lidar com a energia dos 2 pequenos, mas Miguel, formado em educação infantil e com uma paciência infinita, transformara a casa num lugar de risos novamente. Boa tarde, Sr. Silva, disse Miguel com aquela voz suave e educada, quase tímida. Não esperávamos tão cedo. As crianças estavam a brincar um pouco antes do lanche. António assentiu, mas sentiu um aperto estranho no peito. Não era raiva, nem surpresa com a bagunça, era algo mais profundo, uma sensação que ele recusava nomear há décadas. Desde a universidade em Coimbra, quando ignorara olhares de colegas e se concentrara apenas em construir o império de importação de vinhos que agora valia milhões. Ele era o viúvo respeitado, o pai dedicado à distância, o homem que a sociedade lisboeta admirava. Mas ali, naquela sala iluminada pela luz dourada do fim de tarde que entrava pelas janelas viradas para o rio Tejo, algo se mexeu. Miguel ajudou Lucas a levantar-se e explicou calmamente o dia, a escola, o parque, as lições de português. António ouvia, mas reparava nos gestos delicados do rapaz, na forma como os dedos longos tocavam o ombro de Sofia com carinho protetor. Obrigado, Miguel. Pode ir descansar um pouco. Eu fico com eles, disse António, mas a voz saiu rouca. Miguel hesitou, como se sentisse que algo mudara no ar, tem a certeza. Posso preparar o jantar se quiser. António abanou a cabeça e, pela primeira vez em meses, olhou realmente para o jovem. Os olhos verdes encontraram os seus por um segundo longo demais. Naquela noite, depois de pôr as crianças na cama e de Miguel ter saído para o seu pequeno apartamento no resto chão da mansão, António sentou-se no escritório com um copo de vinho do Douro na mão. A fotografia da falecida esposa sorria da moldura de prata, mas ele sentia um vazio que o vinho não preenchia. O que se passa comigo? Murmurou para o silêncio. O dia seguinte trouxe mais rotina, mas o olhar de Miguel ficou gravado na mente de António. Ele cancelou uma viagem a Madrid e ficou em casa, observando discretamente como o babá ensinava Sofia a ler um livro sobre o mar e como brincava com Lucas a construir torres de blocos. As crianças adoravam Miguel como um irmão mais velho, e António, pela primeira vez, sentiu inveja daquela ligação natural. No almoço de domingo, a mãe de António veio visitar e franziu o sobrolho ao ver Miguel a servir a mesa com naturalidade. Ainda tens esse rapaz aqui? Não seria melhor uma senhora mais experiente? Perguntou ela em voz baixa na cozinha. António defendeu-o com uma veemência que surpreendeu até a si próprio. Miguel é excelente com as crianças. Não vou mudar nada. A mãe ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. À noite, António desceu ao jardim para fumar um cigarro raro e encontrou Miguel sentado no banco de pedra, olhando para as luzes da cidade. Não consegue dormir, senhor? Perguntou o jovem. Conversaram sobre trivialidades, o tempo, as escolas de Lisboa, o futebol do Benfica, mas o ar estava carregado de algo não dito. António sentiu o coração acelerar quando Miguel riu de uma piada sua. Pela primeira vez em anos, ele sentiu-se vivo. Os dias seguintes foram um turbilhão interno. António começou a chegar mais cedo, a participar nas brincadeiras, a perguntar a Miguel sobre a sua vida em Coimbra, onde estudara. Descobriu que o rapaz perdera os pais cedo e vivia sozinho, sonhando um dia abrir uma pequena creche. Você é bom com eles porque sabe o que é perder alguém, disse António uma tarde, enquanto viam as crianças correr no jardim. Miguel corou ligeiramente e baixou os olhos. Talvez. Ou talvez porque vejo neles a família que eu nunca tive. O momento ficou suspenso, e António sentiu um impulso de estender a mão e tocar o ombro do jovem, mas conteve-se.
A crise interna crescia. Ele era um homem de negócios, viúvo, pai, como podia sentir aquilo? A sociedade portuguesa aceitava casais do mesmo sexo, mas na sua família conservadora do norte, isso seria escândalo. Ele passava noites em claro, caminhando pelo corredor da mansão, parando à porta do quarto de Miguel e voltando atrás. As crianças notavam a mudança. Pai, o Miguel é teu amigo agora? Perguntou Sofia uma noite. António sorriu e respondeu que sim, mas o peito apertava. No final dessa primeira semana, durante um jantar simples que Miguel preparara, arroz de pato e salada fresca, António olhou para o jovem do outro lado da mesa e soube que a sua vida nunca mais seria a mesma. A amizade entre António e Miguel cresceu devagar, como as videiras nas quintas do Douro que o milionário tanto amava. Nas semanas seguintes, António reduziu as viagens de negócios e começou a participar ativamente na rotina das crianças. Juntos, levavam Sofia e Lucas ao Jardim Botânico ou ao Oceanário de Lisboa, onde o pequeno Lucas se encantava com os tubarões e Miguel explicava pacientemente cada espécie. António observava o jovem com admiração crescente, a paciência infinita, o riso fácil, a forma como nunca perdia a calma mesmo quando Lucas tinha um ataque de birra. Uma tarde chuvosa de novembro, enquanto as crianças dormiam a sesta, os dois homens ficaram na cozinha a beber chá quente. Miguel falou da sua infância em Aveiro, dos verões na praia da Costa Nova, e António contou pela primeira vez detalhes da perda da esposa que nunca partilhara com ninguém. Sinto-me culpado por não estar mais presente, confessou António, olhando para a chávena. O trabalho era a minha fuga. Miguel colocou a mão no braço dele por um instante breve. As crianças precisam de si agora. E eu estou aqui para ajudar. O toque foi elétrico, e António sentiu o rosto aquecer. Naquela noite, sozinho no escritório, ele pesquisou discretamente em sites sobre identidade e aceitação, apagando o histórico imediatamente depois. A mãe voltou a visitar e comentou casualmente: o Miguel parece muito à vontade nesta casa. Cuidado para as pessoas não falarem. António respondeu com irritação contida: as pessoas falam sempre em Lisboa. Não vou deixar que isso me controle. Mas as palavras da mãe plantaram uma semente de dúvida. No fim de semana, convidaram um antigo colega de universidade de António para jantar. O amigo, um homem casado e tradicional, olhou para Miguel com curiosidade e fez uma piada sobre babás modernos. António riu por educação, mas sentiu raiva. Mais tarde, no jardim, Miguel perguntou se estava tudo bem. Sim, mentiu António, mas a conversa virou para temas mais profundos: sonhos, medos, o que significa ser feliz. Miguel admitiu que nunca tivera uma relação longa, que se concentrara nos estudos e nas crianças que cuidava. Às vezes sinto que falta algo, disse ele baixinho. António quase confessou o que sentia, mas o medo travou as palavras. As crianças começaram a chamar Miguel de tio, e António gostava secretamente disso. Um dia, levaram os pequenos ao Parque Eduardo VII e, enquanto Sofia e Lucas corriam, os dois homens sentaram-se num banco. O sol de inverno aquecia os rostos, e Miguel contou uma história engraçada da universidade que fez António rir alto pela primeira vez em meses. O som do riso ecoou, e Miguel olhou para ele com algo novo nos olhos verdes. Gosto de o ver assim, Sr. Silva. Feliz. O Sr. Silva soava cada vez mais distante, e António pediu que o tratasse por António. A mudança foi subtil, mas importante. Em casa, as noites tornaram-se momentos de partilha, filmes infantis com as crianças, depois conversas adultas sobre livros ou política portuguesa. António descobriu que Miguel votara a favor dos direitos LGBT no referendo passado e defendia a igualdade com paixão tranquila. Portugal mudou muito, disse Miguel, mas as famílias ainda demoram a aceitar. António engoliu em seco e mudou de assunto. O conflito interno intensificava-se. Ele sonhava com Miguel, acordava suado e culpado. Uma vez, quase o abraçou ao despedir-se à porta, mas recuou. A família estendida começou a notar a presença constante de Miguel nas fotos das redes sociais que Sofia postava com a ajuda do pai. Um tio de Coimbra ligou: ouvi dizer que tens um rapaz novo em casa. Tudo bem com as crianças? António defendeu o babá com veemência, mas a semente do preconceito familiar germinava. No Natal, a mãe insistiu numa ceia tradicional só com a família de sangue. O Miguel pode tirar folga, disse ela. António recusou: ele faz parte da nossa rotina agora. A tensão familiar começava a crescer, mas António sentia-se mais forte ao lado de Miguel. As crianças floresciam, e o milionário começava a questionar toda a sua vida construída sobre aparências. O inverno em Lisboa trouxe dias cinzentos e ventos frios do Tejo, mas dentro da mansão o calor humano crescia entre António e Miguel. Uma tarde de dezembro, enquanto decoravam a árvore de Natal com as crianças, Miguel tropeçou numa caixa de enfeites e caiu nos braços de António. O contacto durou segundos, mas os dois sentiram o choque. Desculpe, murmurou Miguel corando.
António ajudou a levantar e, por um instante, os olhos prenderam-se. Sofia e Lucas riram, alheios ao momento. Naquela noite, António não conseguiu dormir. Caminhou até à cozinha e encontrou Miguel a preparar um chá de camomila. Conversaram até de madrugada sobre medos e sonhos. Miguel revelou que sempre soubera da sua orientação, mas escolhera silêncio para proteger o emprego. Não quero complicar a vida das crianças, disse ele. António quase confessou o seu próprio conflito, mas o medo da rejeição travou-o. O dia seguinte trouxe o primeiro mal-entendido. Uma vizinha conservadora viu Miguel a levar as crianças à escola e comentou com a mãe de António: aquele rapaz passa muito tempo sozinho com o teu filho viúvo. A mãe ligou furiosa: António, isto não é normal. Despede esse homem antes que a família seja alvo de mexericos. António defendeu Miguel com raiva contida, mas a semente da dúvida plantou-se. Ele quase cometeu o erro de questionar o babá, mas viu o carinho genuíno de Miguel com Lucas durante uma febre noturna e recuou. Em vez disso, propôs uma viagem familiar a Sintra para o fim de semana. No Palácio da Pena, rodeados de neblina romântica, as crianças correram pelos jardins enquanto António e Miguel caminhavam lado a lado. Este lugar parece de conto de fadas, disse Miguel. António sentiu o impulso de pegar na mão dele, mas conteve-se. Na volta, uma tempestade apanhou-os e tiveram de abrigar-se num café antigo. Ali, sob a luz quente, Miguel falou da solidão depois de perder os pais. António abriu-se sobre a culpa de ter priorizado o trabalho. O momento foi íntimo, quase confessional. De regresso a Lisboa, um amigo de negócios de António, um investidor tradicional, viu uma foto da viagem e ligou: estás a passar muito tempo com o babá. Cuidado com a imagem da empresa. António sentiu a pressão social apertar. Em casa, as crianças perguntaram se Miguel ia ficar para sempre. Espero que sim, respondeu António sem pensar. A mãe apareceu de surpresa uma noite e encontrou Miguel a ler uma história para as crianças. Isto já parece uma família diferente, comentou ela com tom ácido. António pediu-lhe para respeitar as escolhas dele. O conflito interno atingiu o pico quando Miguel recebeu uma oferta de emprego noutra família em Cascais. É melhor para todos, disse ele com tristeza. António sentiu pânico real: não vás. Precisamos de ti aqui. As palavras saíram carregadas de significado não dito. Miguel ficou, mas o ar entre eles mudou para algo mais tenso e doce. Uma noite, depois de as crianças dormirem, António desceu e encontrou Miguel na varanda a olhar as estrelas. Não sei o que fazer, confessou António finalmente. Sinto coisas que nunca senti. Miguel virou-se devagar e sorriu com compreensão. Eu também sinto. O primeiro passo fora dado, mas a família ainda não sabia. A primavera chegou a Lisboa com flores nas varandas e o aroma a pastel de nata nas ruas. O laço entre António e Miguel aprofundara-se em conversas sussurradas e olhares cúmplices, mas o segredo pesava. Uma manhã, enquanto preparavam o pequeno almoço juntos, Miguel roçou o braço no de António e o milionário não recuou. As crianças notavam a felicidade nova do pai e riam mais alto. Mas a pressão familiar explodiu quando o tio de Coimbra veio visitar e viu Miguel tratar António por tu com naturalidade. Isto é indecente, disse o tio em privado. Um homem como tu, com uma empresa respeitada, não pode ter este tipo de amizade. António defendeu-se: Miguel é mais do que um empregado. Ele salvou esta família. O tio ameaçou contar à restante família. A crise chegou ao auge quando uma ex-colega de Miguel, ciumenta, espalhou rumores na escola das crianças: o babá e o pai têm algo estranho. Sofia voltou a casa a chorar com perguntas inocentes. António confrontou Miguel numa conversa dolorosa: talvez seja melhor afastarmos-nos por um tempo. Miguel aceitou com dor nos olhos, mas as crianças protestaram. Lucas agarrou-se a ele: não vás embora. António viu o sofrimento dos filhos e recuou. Em vez de afastar, decidiu enfrentar. Levou Miguel e as crianças a um fim de semana no Algarve, em Faro, onde o mar azul e o céu aberto pareciam limpar as dúvidas. Ali, na praia quase vazia, António segurou a mão de Miguel pela primeira vez. Não quero esconder mais, disse ele. Miguel respondeu com um abraço discreto. A volta a Lisboa trouxe a traição. A mãe descobrira através de uma amiga e confrontou António na mansão. Tu estás a destruir a memória da tua mulher e o futuro dos teus filhos. António defendeu o amor nascente com lágrimas: pela primeira vez sinto-me completo. A mãe saiu batendo a porta, prometendo cortar relações. O mundo dos negócios também reagiu: um parceiro importante cancelou um contrato ao ouvir rumores. António perdeu milhões, mas ganhou clareza. Miguel ofereceu-se para partir, mas António recusou: vamos enfrentar juntos. A família estendida reuniu-se numa intervenção: tios, primos, todos contra.
Escolhe a empresa ou esse rapaz, exigiram. António sentiu o coração partir, mas a escolha começava a formar-se. As crianças, inocentes, diziam: o Miguel é da família agora. O mal-entendido maior veio quando um jornal local publicou uma nota vaga sobre relações atípicas em famílias lisboetas influentes. António sentiu o chão tremer, mas Miguel ficou ao lado dele. Eu amo-te, confessou Miguel numa noite de chuva. António respondeu o mesmo. A decisão final aproximava-se. O verão quente de Lisboa trouxe decisões definitivas. António reuniu a família numa reunião tensa na mansão. A mãe, o tio e 2 primos sentaram-se rígidos na sala de jantar. Vou vender parte da empresa e mudar a minha vida, anunciou António com voz firme. Miguel e eu vamos construir uma família juntos. As crianças aceitam-no e eu também. O silêncio foi ensurdecedor. A mãe chorou. Estás a destruir tudo o que construímos. O tio levantou-se furioso. Isto é vergonha para o nome Silva. Miguel ficou ao lado de António, calado mas presente. As crianças, ouvindo do corredor, correram para abraçar os 2 homens. Nós queremos o Miguel para sempre, disse Sofia. O confronto durou horas, com acusações, lágrimas e lembranças da falecida esposa. António explicou o seu crescimento. Durante anos escondi quem sou. Agora escolho a verdade. A mãe saiu dizendo que nunca aceitaria. Os primos ameaçaram boicote aos negócios. António perdeu contratos importantes, mas ganhou paz interior. Com Miguel, planeou uma vida mais simples, uma casa menor em Sintra, uma pequena escola para crianças que Miguel sempre sonhara. As crianças adaptaram-se com alegria. Meses depois, numa cerimónia discreta junto ao Tejo, António e Miguel oficializaram a união civil, com Sofia e Lucas como testemunhas sorridentes. A família tradicional cortou contactos, mas novos amigos surgiram na comunidade LGBT de Lisboa. António aprendeu a equilibrar o trabalho reduzido com a presença constante. Miguel floresceu como parceiro e educador. Um ano depois, a mãe apareceu inesperadamente, vendo as crianças felizes e o neto Lucas chamar Miguel de pai 2. Talvez eu tenha errado, murmurou ela. O perdão veio devagar. António olhou para Miguel ao pôr do sol e sentiu que todo o sacrifício valera a pena. A jornada de identidade, amor e aceitação transformaram-o num homem mais humano. A família chancelada pela escolha abalada agora reconstruía-se com novos alicerces. É verdade ou falso que o amor verdadeiro entre 2 homens pode reconstruir uma família abalada pelos preconceitos, mesmo quando a sociedade e os parentes se opõem?